Fala, meus queridos, professor Júnior Sabino na área, trazendo mais uma questãozinha hoje para a gente resolvermos juntos. Só gostaria de pedir, galera, se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Ajude a gente a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, deixe sua sugestão, seu comentário e não esqueça de dar um like, beleza? Então bora lá resolver essa questãozinha de hoje aqui. Para isso, eu vou igualar essa expressão a x, tá bom? Vou igualar ela a x. O denominador que está aqui, o denominador, vou passar para o mesmo lado de x aqui, tá bom? Então vai ficar assim, vai ficar raiz quarta de 8, mais raiz quadrada de 2 menos 1, então, o que nós iremos fazer, né? Igualei a x, eu vou passar esse denominador para o lado de cá, tá? E vou aplicar e vou elevar os dois lados ao quadrado, tá? Eu vou fazer isso aqui já, porque como é muito número, radical para me colocar, e a letra não fica muito legal, né? Então o que eu vou fazer? Já vou passar o denominador para o outro lado do x e vou elevar os dois lados ao quadrado, tá bom? Então aqui vai ficar raiz quarta de 8 mais raiz quadrada de 2 menos 1 elevado a raiz menos raiz quarta de 8 menos raiz quadrada de 2 menos 1. Ó, vou elevar os dois lados ao quadrado, tá? Esse lado ao quadrado, que é igual a x vezes, aí isso aqui vem para cá multiplicando. Então vai ficar raiz quarta de 8 menos raiz quadrada de 2 mais 1. Aí vou elevar esse lado também ao quadrado, tá? Aí aqui a gente vai cair em produtos notáveis, né? Quando eu elevei ao quadrado desse lado, vai ficar quadrado da diferença. Então o quadrado do primeiro, aquilo lá que nós temos aprendido, né? A menos B quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? No caso, o meu A é esse primeiro termo e o meu B é esse primeiro termo. Segundo termo aqui, tá ok? Então vamos elevar esse primeiro termo ao quadrado. Meu parênteses, então vai ficar raiz quarta de 8 mais raiz quadrada de 2 menos 1 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí o que acontece, galera? A gente vai ter a multiplicação aqui, ó, de radicais. Quando nós fizermos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então quando tem multiplicação de radicais com o mesmo índice, aqui o índice é 2 e aqui o índice é 2. Então eu conservo o radical, tá? Conservo o radical e faço, no caso, a operação dentro dele. Então eu vou conservar esse radical aqui, ó, que é o mesmo desse. Como eu estou multiplicando os dois termos, então vai ficar assim, ó, conservo o radical. Aí multiplico os termos dentro, tá bom? Aí vai ficar, ó, raiz oitava mais raiz quadrada de 2 menos 1, que multiplica raiz oitava, né? Eu tinha falado raiz oitava, raiz quarta de 8 menos raiz quadrada de 2 menos 1. Aí tudo isso aqui. Tá vendo? Então quando você multiplica o primeiro vezes o segundo, ele fica aqui dentro.
E o radical dos dois, que é ao quadrado, aí fica um só, tá? Mais o quadrado do segundo, que vai ser raiz quarta de 8, menos raiz quadrada de 2, menos 1. E desse lado aqui, ó, x ao quadrado, que multiplica. Aí aqui, ó, raiz quadrada elevado ao quadrado, aí sai esse radical, daí fica só esse termo aqui, né? Então vai ficar raiz quarta de 8, menos raiz quadrada de 2, mais 1. Beleza, galera? Então, esse tipo de conta é ter atenção nos sinais, tá? Nos radicais, nos índices, né? Um sinal que envolve muito mudança de sinal, é mais atenção e calma. Beleza, galera? Então, o que nós temos aqui agora? Ó? Raiz quadrada ao quadrado, aqui simplifica, né? Sai o radical. Então, aqui, deixa eu subir só mais um pouquinho aqui. Então, aqui vai ficar raiz quarta de 8, né? Aqui vai ficar raiz quarta de 8 mais raiz quadrada de 2 menos 1 menos 2 que multiplica. Agora aqui, ó, aqui dentro também cai num produto notável, né? Eu tenho um produto da soma pela diferença. Quando eu tenho A mais B vezes A menos B, é a mesma coisa que A ao quadrado menos B ao quadrado, beleza? Então aqui é a mesma coisa que nós pegamos esse termo, esse primeiro termo aqui, raiz quarta de 8, elevamos ao quadrado, menos o segundo termo, que é raiz de 2 menos 1 ao quadrado. E tudo isso dentro desse radical aqui. Beleza? Mais aqui, ó, raiz, o quadrado do segundo, né? Então esse radical vai simplificar. O 2, aí fica só o que está lá dentro. Então sobrou lá dentro raiz quarta de 8 menos raiz quadrada de 2 menos 1, que é igual a x ao quadrado vezes raiz quarta de 8 menos raiz quadrada de 2 mais 1. Beleza, galera? Continuando, o que já dá para nós fazermos aqui, ó? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho raiz quadrada de 2 menos 1, positivo. E aqui eu tenho raiz quadrada de 2, negativo. Então já dá para a gente limar, beleza? E essa aqui com essa aqui, ó. Beleza? São simétricos, a gente pode eliminar. Aí ficou aqui, ó, raiz quarta com raiz quarta de 8, então eu tenho 2 vezes, né, raiz quarta de 8. Beleza? Aí aqui dentro, aqui, ó, como é que fica aqui dentro? Como é que vai ficar aqui dentro? Esse carinha aqui, ó, o 2, ele multiplica 2, ele multiplica o expoente, no caso do 8 aqui, que é 2 ao cubo, né? Tá? Então aqui vai ficar o seguinte, vai ficar menos 2 raiz. Ó, o 8 é 2 ao cubo. Vezes esse 2 aqui, vai ficar 2 à sexta, tá? Vai ficar 2 à sexta aqui, ó. Menos, aqui, ó, eu tenho um radical com índice 2 elevado a 2. Então aqui vai ficar menos, vai sobrar ali dentro o raiz quadrada de 2 menos 1, tá? Cuidado com o sinal, você vê que tá, o sinal de menos está multiplicando aqui, beleza?
dentro da raiz. Isso que é igual a x ao quadrado. Por enquanto ali a gente deixa igual. Raiz quarta de 8 menos raiz quadrada de 2 mais 1. Aí aqui continuando, vai ficar 2 que multiplica raiz quarta de 8 menos. Aqui, ó, eu tenho isso aqui é 2 à quarta vezes 2 ao quadrado, tá? Então 2 à quarta ele sai, dá para sair. Então aqui dentro aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou esse 2 à sexta é a mesma coisa que 2 à quarta vezes 2, né? Então o 2 à quarta ele sai para fora como 2, tá? Então vai ficar 2 raiz quadrada. Deixa eu apagar aqui. Raiz quadrada. O 2 à quarta vai sair, então vem como 2. Aí vai ficar raiz quarta. Sobrou 2 ao quadrado lá dentro, né? Assim. Menos raiz de 2 mais 1. Aí fiz a multiplicação dos sinais aqui, tá? É igual a x ao quadrado vezes raiz quarta de 8 menos raiz quadrada de 2 mais 1. Continuando aqui, 2 que multiplica raiz quarta de 8 menos 2. Agora, o que eu vou fazer? Vou dividir, porque eu posso, assim como eu posso multiplicar por o mesmo número, o radical e o índice e o expoente, eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir esse aqui por 2, tá bom? Então vai ficar raiz quadrada de 2. Ó, vou dividir esse aqui por 2, vai ficar raiz quadrada. Aí divido o 2 ao quadrado dividido aqui por 2, vai dar 1. Beleza? Então simplifiquei aqui esse radical aqui, tá bom? Isso aqui é uma regra de radiciação, não vou entrar em detalhes, mas você pode fazer isso, tá? Você tem o índice e tem o expoente. Se dá para simplificar ele, você pode simplificar. No caso, o índice aqui é 4, aqui é 2, então eu simplifiquei os 2 por 2, tá? Dividi o 4 por 2, ficou 2, que não aparece aqui, mas é 2. E o 2, simplifiquei com 2, ficou 1 aqui, tá? Aí ficou menos raiz de 2 mais 1. É igual a x ao quadrado, raiz quarta de 8, menos raiz quadrada de 2, mais 1. Aí continuando, estamos chegando no final, galera. Só lembrando, se você não é inscrito, se inscreva aí, tá bom? Aí continuando aqui, temos 2 raiz quarta de 8, menos 2 raiz quadrada. Aí aqui eu tenho 2 raiz de 2 e aqui eu tenho raiz de 2. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. Raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2. Entendeu? Eu posso fazer essa operação porque, ó, esse radical é igual a esse, mesmo índice e mesmo radicando. Aqui na frente eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então 2 menos 1 vai dar raiz de 2. Beleza? Mais 1, que é igual a x ao quadrado, que multiplica raiz quarta de 8 menos raiz quadrada de 2 mais 1. Beleza? Aí o que eu vou fazer agora aqui, galera? Ó, você vê que eu tenho um 2 aqui e tenho um 2 aqui. Então eu vou colocar esse 2 em evidência, tá bom? Então eu vou colocar o 2 em evidência. Aí o que vai me sobrar aqui, ó? 2 raiz quarta de 8 dividido por 2 vai dar raiz quarta de 8, beleza? Menos 2 raiz quadrada de mais 1 dividido por isso,
vai dar raiz quadrada de 2 mais 1, beleza? Que é igual a raiz quadrada de 2 vezes raiz quarta de 8 menos raiz quadrada de 2 mais 1. Aí eu tenho raiz quarta de 8 menos raiz quadrada de 2 mais 1. E aqui é a mesma coisa. Então, ó, simplifica aqui esse com esse. Beleza? Aí sobra o quê? X ao quadrado igual a 2 x, que é igual a raiz quadrada de 2. Beleza, galera? Tá aí a resposta. Você vê que é um exercício que exige paciência e atenção, né? Aí, ó, o tamanho da brincadeira é mais tranquilo. Com atenção nos sinais, né? Nos índices, nas passagens de produtos notáveis, né? Lembrar dos produtos notáveis, que vê que a importância, né, de se dominar produtos notáveis para poder resolver esses tipos de exercício aí. Tá bom, galera? Então tá aí. Eu espero que você tenha curtido, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Fica com Deus.